Normalmente, os mestres são magos que invocam servos para caírem na porrada e entrarem em guerra até que um saia vencedor. Em circunstâncias normais, eles apenas são fontes de mana para que seus servos possam lutar. Porém, existem magos extremamente poderosos entre esses mestres, e hoje nós vamos falar sobre os magos mais fortes de toda a franquia de Fate. Fala, pequeno gafanhoto! Seja muito bem-vindo à Taverna do Sensei. Antes de começarmos com a lista, vamos a alguns critérios que são: iremos considerar o poder do mago no seu ápice, sem fontes de poder externas, e seus feitos e realizações serão cruciais para definir as posições no ranking. Sem mais delongas, eu gostaria de começar fazendo uma menção honrosa a Manaka Sadio. Ela, que basicamente foi comparada a uma bicha em termos de mana, se tornou extremamente poderosa na novel de Fate Prototype, ficando virtualmente invencível e invulnerável. A bicha é um monstro, ela já é a mestra mais forte de Fate, então eu deixei ela de fora para fazer uma lista mais diversificada. Outra menção rosa é ao Shirou do Milverse, que provavelmente é a versão mais roubada e poderosa do Shirou, mas eu não vou levar em consideração, porque de acordo com o criador de Khaleid, esse verso não pode ser comparado com os demais, visto que não possui regras. Lá, com um único soco, você já tem poder para destruir um planeta, então eu não acho justo usar ele como base de comparação entre todos os magos apresentados. Outra coisa é que não irei considerar servos que foram mestres. Apesar de terem sido mestres, não deixaram de ser servos. Seres como Medea e Amakusa Shirou Tokusada não serão listados aqui, apenas aqueles que verdadeiramente são magos e que estavam vivos. Essa é a minha forma de agradecer pelos 10k, galera. Então é um vídeo feito com muito carinho e eu espero que vocês gostem. Sem mais delongas, só bora! Com o 10º lugar temos Emiya Shirou. Cara, forçando muito, eu consigo deixar o Shirou aqui. Apesar de ser sim extremamente poderoso, Shirou não serve para ser um mago, e isso é afirmado de forma clara muitas vezes, visto que além de não ter uma herança mágica, seus circuitos mágicos são ditos como os da mais baixa categoria. Porém, mesmo assim, ele se tornou um dos mestres mais fortes de todos os tempos. Isso se deve ao puro esforço de Shirou. Ele conseguiu aprimorar uma magia simples, como a magia de reforço, a outro nível. Combinando sua magia de projeção com a de reforço, ele se tornou capaz de copiar fantasmas nobres como se não fosse nada. Dentre as suas várias versões, a que eu considero a mais forte, sem considerar ele como servo, é aquela apresentada no universo de Ravensfield. Lá, ele recebe o braço de Archer e se torna capaz de grandes feitos. Com a ajuda da Ilia, ele foi capaz de eliminar Heracles sem muitas dificuldades. Vale ressaltar que aqui o Heracles estava bem enfraquecido e basicamente só tinha 3 ou 2 vidas. Junto de Medusa, ele teve um embate épico com Saber Alter, servindo como um suporte essencial para a vitória durante o combate, já que estava constantemente protegendo Medusa. Durante o Bad End da rota Ravensfield, ele derrotou Saber Alter sozinho na base da bordoada. Porém, devido ao fato do seu corpo não aguentar o poder dos circuitos mágicos de Archer, ele foi de comes e bebes. O corpo de Shirou se torna uma bomba relógio, já que como não controla completamente os circuitos mágicos de Archer, sempre que se esforça até o limite, as espadas da Unlimited Blade Works brotam do seu corpo. Ao mesmo tempo que isso é vantajoso, servindo como uma defesa sólida, como demonstrado no seu combate com Kirei, onde o padre esfolador de magos se feriu seriamente por causa das lâminas. Mas assim como é uma grande vantagem, também é um grave efeito colateral, já que vai chegar um ponto em que Shirou não vai mais suportar a própria dor e vai sucumbir. Como habilidades principais, Shirou conta com uma força física monstruosa, podendo ser ainda mais forte usando magia de reforço. Com a sua magia de projeção, Shirou é capaz de replicar fantasmas nobres, sendo mostrado podendo criar a Excalibur ao custo da sua própria vida. Ele também já demonstrou poder usar o Nine Lives de Heracles, podendo copiar a força física do Berserker, e pode criar o Holy Breaker da Medea, assim anulando magias. Com seu Roaias, ele tancou um disparo máximo da Excalibur Morgan de Saber Alter e ainda superou com a sua habilidade. Shirou também ganha uma resistência absurda, conseguindo sobreviver a quedas insanas. Porém, sem sombra de dúvidas, o seu maior trunfo são as memórias de arte armazenadas em seu braço, que através disso, Shirou pode descobrir as fraquezas do seu oponente e assim criar uma arma adequada para lidar com ele e neutralizá-lo da forma mais eficiente possível. Isso faz com que Shirou possa se tornar um excelente caçador de servos, dado o fato de que ele conseguiu lidar com 2 servos do mais alto escalão, conseguindo também vencer Kirei na base da porrada e quase impedir o renascimento de Angram Mainyu ao replicar uma cópia perfeita da Excalibur. Isso, somado à frase de Kirei, que dentro de 10 anos Shirou poderia dominar esse poder e ser um dos magos mais fortes da Torre do Relógio, fazem com que o grandão ocupe o nosso 10º lugar.
lugar. Em nono lugar temos Bazet Fraga. Para quem não a conhece, ela é a mestra original de Cult Line, que foi traída por Kirei e deixada para morrer. Bazet é especialista em combate físico e usa feitiçaria rúnica em seus membros, mãos e pés para aumentar o poder dos seus ataques. Ela também é uma maga habilidosa no geral. Sua família possui um traço de feitiçaria conhecido como Portador de Deus ou Portador da Tradição, o que lhes permite passar suas habilidades por linhagem em vez de ensinamentos. De acordo com o narrador da novel, ela provavelmente seria um oponente difícil contra Rin. Em Fate Hollow Ataraxia, quando Bazet confronta Rin e Shirou, Shirou diz que o poder da Bazet como mago é facilmente 3 vezes maior que o de Rin, e Bazet poderia facilmente ter derrotado Rin e Shirou juntos se ela decidisse atacar. Entre ela, o mestre de Medea, Soichiro, e Kirei, ela é a mais forte em termos de puro poder bruto. Porém, Kirei no seu auge em Fate Zero é notado como sendo mais forte no geral. Se Bazet lutasse contra Medea, a batalha prosseguiria com Medea vencendo de forma esmagadora. Como Caster não tem um trunfo para usar contra Bazet, ela é uma oponente bastante difícil para lidar. Embora Bazet seja capaz de se esquivar, desviar ou anular a alta taumaturgia, ela ficaria muito cansada antes de poder agarrar uma chance de obter vantagem. E isso já é absurdo, porque são pouquíssimos os magos capazes de lutar contra servos. Seu estilo de luta é ainda mais aprimorado quando ela une sua magia rúnica com a magia de reforço, e é afirmado que ela esfolaria o Kirei de Star Knight, mas isso acontece porque o padre esfolador de magos já não está mais no seu auge. Em oitavo lugar temos Ophelia Parm Solon. Ela é um dos Cryptes, grupo especializado em vencer as singularidades e garantir a vitória da Caldeia. Ophelia herdou o Olho Místico do Prolongamento, uma variante do Olho Místico da Precognição que lhe permite perceber as possibilidades associadas a uma existência e eliminá-las à força, restringindo avanços de eventos pertencentes ao alvo a um único curso. Basicamente, é como se entre vários futuros possíveis, ela pudesse determinar um único futuro para que ocorra forçadamente. Para os observadores, seu olho funciona como um fenômeno de reversão, como se a invocação ou a implantação do mistério fosse revertida ou retrocedida. Devido à sua habilidade de deixá-la ver possibilidades, Ophelia foi até mesmo capaz de ver Surtur na linha do tempo selecionada, que se tornaria o Lost Belt nórdico, ou seja, mesmo os deuses como Surtur são suscetíveis aos efeitos desse olho místico. Ela se destaca no uso de evocação espiritual e feitiços de invocação, em particular, e é considerada uma das alunas mais talentosas do departamento de evocação espiritual da Torre do Relógio, podendo invocar espíritos para auxiliar em combate. Como todos os membros do time A de Cryptes, ela tem um selo de comando chamado Sirius Light, que de acordo com o falecido diretor da Caldeia, tem o poder de virar o mundo de cabeça para baixo, sendo capaz de realizar façanhas impossíveis. Em sétimo lugar temos Beryl Gut. Ele também é um dos Cryptes e ele foi recrutado para ser o lutador principal do time A, e seu trabalho é matar os outros Cryptes caso a situação exija que seja feito. Devido a isso, Beryl menospreza os outros 6, e se alguma vez chegar a ocorrer uma luta entre eles, ele acha que venceria. Entre o time A, ele pode estar em quarto lugar em termos de destreza de combate, mas ele está mais acostumado a matar do que o resto, o que incita que ele tem mais experiência em combate. Beryl usa bruxaria como sua especialidade, usando um estilo de bruxaria adaptado para usar e manipular a vida como seu ingrediente principal, que é especificadamente adaptado para assassinato e tortura. Isso incluía caça de presas, ocultação de presença de Beryl, um veneno letal, amplificação de dor e etc. Essa magia exige que ele coma tudo que puder da criatura que deseja se tornar. Ele faz isso com Wood Woods durante os eventos de Avalon Le Fey, o que lhe permite se transformar na criatura em questão. Na forma de Wood Woods, ele se torna tão poderoso que consegue bater de frente com Mesh e Casturia com 4 sinos de caminhada ativos, o que não é pouca coisa, se levarmos em conta que Casturia é a forma mais poderosa de Artúria. Porém, Artúria não estava no seu auge. Em sexto lugar temos Sig. Sim, Sig é um mestre e não um servo. Cara, Sig é um monstro, já que herdou todos os poderes e conhecimentos de Siegfried, podendo até mesmo se transformar nesse último usando todos os seus poderes, onde ao ter o coração de Fafnir em seu corpo, sua circulação de mana aumenta de forma gigantesca e é completamente fora da realidade. Como um bônus, ele ainda tem o poder de Frankenstein, podendo usar seus poderes também. Seus circuitos mágicos são da mais alta categoria, tendo talento natural para Magiacraft, apesar de ser uma espécie de espadachim mágico. Ele usa um tipo bem diferente de Magiacraft, onde ao injetar mana em algum objeto, ele pode causar um estouro nesse objeto de dentro para fora, e não se sabe se ele também pode usar em seres vivos. Seu poder é tão grande que ele é capaz de usufruir dos poderes e do conhecimento de Siegfried, além de poder usar o poder da Frankenstein, de reunir mana da natureza e utilizar como se
fosse sua. Usando selos de comando, ele pode se transformar em Siegfried, e a cada transformação que ele faz, mais próximo ele fica do Siegfried original, seja em termos de poder ou de conhecimento. E isso explica o crescimento acelerado que Sieg demonstrou em sua batalha com Karna. Por ter acesso aos poderes de 2 servos, ele pode usar 3 rogues que são Balmung, a espada que assassina dragões, um rogue anti-exército que foi dita ser capaz de rivalizar com a Excalibur selada em termos de poder, Blasted Tree, o fantasma nobre de Frankenstein, que permite a Sieg materializar uma árvore puramente composta por mana de extrema eletricidade que destrói o oponente em uma explosão gigantesca. Como seu mais poderoso trunfo, ele tem sua última cartada, um rogue anti-unidade. Esse fantasma nobre é basicamente a definição do acontecimento final do desejo de Sieg ao Santo Graal, onde ele desejou se tornar o dragão Fafnir. Ele pode se transformar nesse dragão gigantesco, podendo usar um sopro capaz de devastar tudo no seu caminho. Seu poder é tão grande que mesmo todo ferido, ele deu um combate a seres como Karna, Mordred e Amakusa Shirou Tokusada, no qual ele venceu Karna numa das lutas mais épicas de Fate e venceu Amakusa. Com toda essa bagagem de feitos e poderes, Sieg ocupa merecidamente o nosso 6º lugar. Em 5º lugar temos Pepe, mais um dos Crypters. Ele é um mago especializado em luta. Entre os membros do time A, Pepe, Wodmik Staria e David sem Void são os mais bem classificados em termos de poder de luta e são considerados mais ou menos iguais entre si, então a compatibilidade da batalha decidiria o vencedor se eles lutassem entre si. Em um simples duelo até a morte, Pepe venceria. Em uma guerra frontal, resultaria na vitória de Kistaria, e independente da situação, o vencedor final seria David sem Void, devido à sua imprevisibilidade. Enquanto Beryl é o lutador principal do time A e está mais acostumado a matar do que o resto, Pepe o supera em poder de combate e como um assassino, e venceria uma luta mano a mano. Devido ao seu treinamento Shugendo, Pepe possui um corpo sobre-humano, permitindo a ele matar bestas sagradas e humanos com suas próprias mãos nuas. Pepe é um praticante genial de Shugendo, uma magia japonesa única que combina o budismo e a religião, baseada na adoração às montanhas. Mais especificamente, a escola de Shugendo que a família de Pepe, os chamados Myorenji, usa é a arte de Tengu. Normalmente, um praticante de Shugendo da família Myorenji adquiriria um Jutsu Shiki após 100 anos de treinamento para super-humanizar seus corpos, mas Pepe adquiriu 3 deles quando tinha apenas 10 anos de idade, e como tal, Pepe foi considerado o maior gênio da família desde o fundador dos Myorenji. O Jinchuriki que Pepe adquiriu é o I de vida, o conhecimento da função corporal desimpedida, que permite que Pepperontino corra e se mova em velocidades assombrosas. Sim, o nome do cara é Pepperontino, por isso que eu tô chamando ele de Pepe. Esse poder permitiu que ele se esquivasse dos ataques de Ashwataman, um servo que é muito conhecido pela sua velocidade. Musashi afirma que a velocidade com que ele se move está além dos outros praticantes humanos de Inkotsu. Quando usado em conjunto com o Taishinsu, ele foi capaz de matar as bestas sagradas de Ajuna Alter, perfurando seus órgãos vitais com suas próprias mãos. Setoparia Manate, ou o conhecimento da mente dos outros, o poder de ler mentes, onde no caso de Pepe, ele lê as intenções de seres humanos ou não humanos através das cores das suas auras. Conhecimento da destruição das corrupções, a habilidade de estar ciente do seu próprio destino e tempo de vida, não muito diferente da iluminação no budismo. No cinturão perdido do Atlântico, ele usou esse poder em conjunto de Taishinsu para criar um feitiço chamado de Namushin Pinten, grande bodhisattva, Rojin Taishinsu, e assim ele foi capaz de transformar Ashiadoman em um ser mortal, que é completamente fora da realidade. Em 4º lugar, temos uma posição que vai ser polêmica, mas eu não tô nem aí. Sakura matou. Sakura é extremamente poderosa, onde de acordo com Rin, ela possui um potencial igual, se não superior à sua irmã mais velha, o que não é pouco, se levarmos em consideração que Rin é um dos maiores prodígios do mundo mágico. O que me faz colocar Sakura aqui não é o poder puro dela, porque se fosse isso, ela não entraria nem nessa lista e eu colocaria a Rin nesse top 10. O poder que ela adquiriu através do Angra Manyu é o que me faz deixá-la aqui. Antes que venham dizer que isso é fruto de um poder externo, não é. O corpo de Sakura foi adaptado por Zouken para ser um receptáculo para a invocação do grau menor. Como tal, ela tem uma mana absurda e isso é mostrado quando ela é colocada como a próxima líder da família Matou no lugar de Shinji. Ao manifestar o poder do grau menor, ela assume uma forma um tanto mais ameaçadora e de forma explicativa, o poder dela funciona como um Santo Graal, mais especificamente o Santo Graal Negro. Vou explicar para não deixar pontas soltas. O Santo Graal, para ser invocado por completo, necessita que a mana dos servos seja coletada. Quanto mais servos derrotados em uma guerra, mais mana o Graal vai ter. E é assim que funciona o poder da Sakura. Quanto mais servos absorvidos, mais poder ela ganha. Usando a magia dos Matou, ela demonstrou
demonstrou a capacidade de absorver outros indivíduos, como o poder mágico de Shirou através do sangue, ou até mesmo comer outros seres, como é o caso do Gilgamesh, que foi devorado por ela. Ela também já conseguia devorar seres humanos, ou mais especificamente a manas que eles possuíam, assim como a Medea fazia. Ao se fundir com a sombra do Graal, seu poder aumenta de forma esmagadora. Ela se torna capaz de manipular as sombras, criar tentáculos, criar criaturas sombrias para auxiliar em combate, pode paralisar e até mesmo anular magia. Esse poder chega num nível em que Rin compara ela a uma forma inferior da Ravensfield, a terceira magia verdadeira. E se quiser saber tudo sobre as magias verdadeiras de Fate, o link vai estar no card aí em cima. Clica lá porque o vídeo ficou sensacional. Sakura se torna tão massivamente poderosa que é afirmado na novel que se ela continuasse evoluindo, ganhando poder da forma que estava, uma interferência da Counterforce seria inevitável. Os servos também nada podem fazer contra ela, porque só de tocá-los, ela pode imobilizá-los e corroer a sua existência, como fez com Berserker e Saber. Além desse poder quebrado pra um caramba, ela ainda pode absorver mana de seus alvos e se regenerar completamente, como mostrado quando ela foi empalada por várias armas do Gate of Babylon e voltou de boas. O que me faz deixá-la no quarto lugar é só uma questão, e se não fosse a questão, eu jogaria ela pra no mínimo top 2. A questão é, Sakura tem imenso poder bruto à sua disposição, mas não tem nenhum conhecimento relacionado a combate. Ela nunca foi boa em questão de lutar, porque nunca foi treinada pra isso. Uma prova clara disso foi a luta de Rin com Sakura. Sakura era muito mais poderosa. Isso é deixá-lo claro antes mesmo da luta começar, mas ela foi derrotada, porque a Rin tinha muito mais experiência em combates. Viu só? A experiência vence o poder bruto. Sakura é só alguém com imenso poder bruto à sua disposição, e eu não consigo ver ela enfrentando os próximos colocados, justamente por isso, por mais poderosa que ela seja. Abrindo nosso pódio, com o terceiro lugar temos Gilgamesh, o rei sábio de Uruk. Sim, Gilgamesh já foi mestre, e ele estava vivo na época da singularidade de Babylon, então nada mais justo que colocá-lo aqui. Cara, apesar de ter selado a Ea e as suas armas divinas, ele não deixou de ser forte. É fato que agora sem a Ea, ele teve uma queda drástica de força, mas isso não impossibilitou o Biribinha de lutar. Gilgamesh se mostrou um mestre em combate corpo a corpo, lutando em pé de igualdade com Kingo. Sua mana é tão gigantesca que depois de invocar Merlin, ele invocou mais 8 servos, os fornecendo mana a maior parte do tempo, o que foi o principal motivo da sua ausência na maior parte da singularidade de Babylon. Ele usa várias varinhas mágicas com ataques diversos, com ataques elementais, como relâmpago, fogo e etc. Mesmo extremamente cansado, ele conseguiu segurar Kingo, que era dito como muito mais poderoso que Enkidu. Ao testar Fujimaru, ele sozinho lutou contra Ishtar, Mesh e Medusa, mesmo se recuperando de ter invocado tantos servos. Basicamente, ele ficou ausente durante toda a singularidade, porque precisava fornecer mana ao Merlin e aos seus outros servos. Ele tem feitiços como o Gate of Babylon, ou o Portão da Babilônia, uma magia que é constantemente ativa e permite a Gilgamesh abrir portais que estão conectados com o cofre físico de Uruk, abaixo da Grande Babilônia, e assim usar seus tesouros, contendo vários códigos místicos, armas, técnicas de selamento, outros vários feitiços, etc. Melamudingir, que é basicamente um prodigioso tiro de canhão que concentra não só o poder de Gilgamesh, mas também de todos aqueles que já viveram na cidade de Uruk, espalhando os preciosos tesouros do seu rei num bombardeio definitivo. Shanak Baimuro, a estrela onisciente e onipotente, os olhos de Gilgamesh, que são constantemente ativos, sendo a forma mais pura da sua clarividência, permitindo a ele ver o futuro e descobrir como qualquer coisa no mundo funciona, podendo entender imediatamente como usá-la apenas com contato ocular. Apesar de ser super poderoso e facilmente ter uma das maiores quantidades de energia mágica de todos os tempos, eu não consigo ver o Biribinha vencendo os outros acima dele. Sério, os caras são fora da realidade, fazendo o Gilgamesh ocupar merecidamente o nosso terceiro lugar. Em segundo lugar temos Ojimi Kistaria. Eu sei que você estava esperando ele no top 1, assim como eu, mas não será dessa vez. Kistaria é um gênio desde o seu nascimento. Ele vem de uma linhagem de magos que provém há mais de 1000 anos, sendo o líder da família Ojimi. O talento dele com magia era tão absurdo que seu avô, abismado com o poder de Kistaria ainda novo, pulou a linha de sucessão da família, onde ao invés do pai de Kistaria ser o próximo chefe, com 15 anos, Kistaria já tinha sido apontado como o próximo cabeça da família, o que é muito absurdo. Com inveja, seu pai o atacou, e esse ataque danificou permanentemente seus circuitos mágicos e reduziu um pouco do potencial absurdo que ele tinha, mas não o impediu de usar magia. De acordo com o jogo de Fate Go, ele possui circuitos mágicos mais poderosos de toda a sua família, que tem mais de 1000 anos de história, o que não é pouco. Na Torre do Relógio, ele é
considerado o maior gênio de lá, tendo estabelecido recordes em várias áreas da teoria mágica. Recordes esses que ninguém jamais conseguiu alcançar. Kistara usa a astromancia como seu Magicraft, tendo conhecimento avançado em astrologia e encantamento de alta velocidade. Usando essa Magicraft, ele pode derrotar servos mesmo sendo humano. Essa é provavelmente a Magicraft mais absurda do verso de Fate, sendo uma potencial ameaça a Counterforce, mas nunca foi apagada, porque apesar de poderosa, ela só é forte no papel, porque na prática ela é inútil na era moderna. Essa magia usada por ele é a base do que conhecemos hoje como astrologia, que temporariamente toma o controle sobre planetas, os céus e o universo, para usar a sua energia mágica ilimitada como fonte de poder, dessa forma alinhando artificialmente os corpos celestes, e assim criar um gigantesco círculo mágico no céu. De acordo com o jogo, essa Magicraft é o poder definitivo daqueles que se aperfeiçoaram na astrologia. É dita como a Magicraft suprema, aquela que alcança o ideal dos cosmos, sendo mais antiga que a própria Era dos Deuses. Uma vez que essa magia é ativa, ele pode usar feitiços como o Grand Order, Animus Fair, um feitiço tão esmagadoramente poderoso que ele conseguiu destruir vários servos ao mesmo tempo antes da chegada da Caldeia. Sim, mano, o cara destruiu servos com essa magia. A mana dele é tão poderosa que foi comparada com a de Artemis na sua forma verdadeira, e isso é demonstrado quando ele sozinho domina Super Orion, Mandricardo, Mesh, Mochizuki Chiyomi e Jason ao mesmo tempo, mesmo que não quisesse matá-lo. O cara é absurdo, caindo na porrada com servos como se não fosse nada. A magia é tão poderosa que é afirmado que a fronteira das sombras não poderia escapar dela, com Fujimaru afirmando que não importando quanto ele corra, a magia irá acertá-lo. O cara invoca meteoros e estrelas, meu irmão. Sério, é muito absurdo. Caenis afirmou que o poder da Animus Fair é comparado aos raios de Zeus, o que é completamente fora da curva. O cara simplesmente atingiu o ápice do que é humanamente possível. Com Da Vinci teorizando que ele poderia ser mais forte que o próprio Lost Belt King do lugar, sendo esse o Zeus. E isso de fato ocorreu, com Kistara vencendo o Zeus numa luta sem escrúpulos. E o próprio Zeus admite que errou quando comprou briga com ele, mas aqui vale a ressalva de que além de se preparar por um tempo, o Odin também usou o elemento surpresa e enfrentou Zeus com 10% do seu poder original, já que ele usava 90% do seu poder para manter Atlantis sob controle. Ele é tão absurdo que Zeus o considera como um igual. Ele demonstrou poder criar barreiras para bloquear a Rongomínia de Morgan temporariamente, demonstrou Magicraft que manipula o vento para criar várias lâminas de ar que cortam seu oponente, e também demonstrou ser capaz de manipular a gravidade para tornar seus oponentes ou objetos mais pesados do que realmente são. Você pode até achar que para por aí, mas lembra que os Cryptids recebem Sirius Light, o selo de comando capaz de virar o mundo de cabeça para baixo? Estando extremamente machucado e perto de morrer, Kistara empurrou a manifestação física do Alien God para outra dimensão, junto da árvore de fantasia. Deixa eu te lembrar que o Alien God é uma beast com Santigraph comparado ao Goetia, cara. Ele tinha mana o suficiente para sustentar 3 espíritos divinos ao mesmo tempo, ou seja, o cara ainda era absurdo. Além disso, ele foi notado como sendo um dos únicos capazes de terminar todas as singularidades dentre todos os Cryptids. Agora você pode duvidar do porquê ele ocupa o primeiro lugar, e chegou o momento de eu explicar o porquê. Kistara provavelmente possui a magia mais poderosa da série, mas de acordo com o jogo, essa magia só funciona dentro de Atlantis, porque lá tem mana abundante da Era dos Deuses, e isso permite usar o feitiço numa escala absurda, e na Era Moderna seria impossível utilizar essa magia em tal escala. Por isso, eu acho que Kistara ainda não é o mago mais poderoso, apesar de eu ser muito fanboy desse cara. E com o primeiríssimo lugar temos David Sem Void. David Sem Void é um cara que eu não dava nada por ele, mas depois de ler a lore, meu irmão, o cara é roubadíssimo. Ele é um gênio descrito como um que aparece a cada alguns milênios, onde com apenas 10 anos foi aceito na Torre do Relógio e foi considerado um monstro. Ele é tão absurdo que a Torre do Relógio trancou as informações sobre ele às 7 chaves, devido a um incidente que ele foi envolvido quando criança. David teve sua mente mudada e, portanto, só consegue gravar informações durante 5 minutos por dia, e seu nome verdadeiro foi perdido, então ele se nomeou de David, derivado de ele se lembrar um pouco de cada dia, e Sem Void sobre o fato dele ser vazio da maior parte das suas memórias. O cara é completamente fora da curva, onde nem sequer possui o Magicraft direito, sendo a sua principal fonte de combate o seu artefato chamado de Hala Angelical. Esse artefato foi o que apagou seu corpo em nível subatômico. Ele chega num nível absurdo de conhecimento mágico, com Da Vinci afirmando que ele e Kistara são gênios da magia, mas gênios em diferentes aspectos. Enquanto Kistara é o tipo que pode realizar qualquer coisa teoricamente possível,
possível sem falhar. David é o cara que alcança o impossível, aquele que faz aquilo que não pode acontecer, ocorrer. Além do próprio Kistaria, ele é o único membro do time A que seria capaz de superar a incineração humana em um cenário hipotético, embora ele ficasse sempre preso nos eventos após o Goetia. Dentre todos os membros, só ele e Kistaria conseguiram passar por todas as singularidades. Porém, diferente do Kistaria, que precisou passar com a ajuda do Alien God, David sem Void passou sem a ajuda de ninguém, o que fez com que ele não precisasse ajudar o Alien God com nada. O que me faz deixar o David acima do Kistaria é a descoberta feita por Xenopus em Olympus, onde David conseguiu resolver as singularidades e resolver a incineração da ordem humana sem invocar ou tirar proveito de um único servo. O cara é completamente fora da realidade, irmão. O maluco venceu o Goetia sem sequer usar um servo. O cara é tão insano que, usando um selo de comando, ele empatou em uma luta com Camazotz, uma beast que foi dita ser mais forte que Tezcatlipoca. E por falar em Tezcatlipoca, ele é o novo Grand Assassin. E se você quiser saber quem são todos os Grand Servos, nós temos um vídeo falando tudo sobre eles, link no card aí em cima. Ou seja, David sem Void tem um nível de poder igual, se não superior ao de um Grand Servo. Sua técnica mais notável é a Dark Star, ou a Estrela Negra, uma habilidade que o permite invocar centenas de seres alienígenas, que não são servos nem espíritos. Camazotz afirma que David é uma imagem espelhada, ou seja, quanto maior o poder de combate do inimigo, mais dessas sombras ele pode invocar e mais poderosas elas serão. A obra não deixa claro, mas foi provavelmente por intermédio dessa técnica que ele completou as singularidades sem utilizar sequer um servo, com exceção de Tezcatlipoca, que só foi ser invocado após os Lost Belts. Dado o fato que ele só consegue memorizar 5 minutos de cada dia, David chegou num nível tão grande de insanidade que ele desenvolveu uma capacidade absurda de previsão do futuro. Não é uma habilidade clara de previsão como a clarividência, mas sim uma dedução do que pode acontecer no futuro. Uma prova de que essa habilidade é insana foi mostrada quando ele apareceu no Cinturão Perdido Indiano, ou no Lost Belt 4, para se despedir de Pep, porque sabia que ele iria se sacrificar antes mesmo do próprio Pep pensar nisso. Eu considero acima de Kistaria justamente por isso, porque enquanto Kistaria fez uso de servos, David não precisou, além dos caras empatar com uma Beast, que já é completamente fora da realidade, mas não é uma diferença absurda de habilidade, tendo uma pequena diferença. Se Kistaria pudesse utilizar a sua magia a qualquer momento, sem sombra de dúvidas, ele seria o primeiro lugar. Dessa forma, eu declaro David sem Void como o mestre mais poderoso de Fate até esse momento. Bom, o vídeo vai ficando por aqui, tamo junto sempre, conto com seu like, sua inscrição e o sininho ativados, porque esse vídeo deu muito, mas muito trabalho mesmo pra ficar pronto, porque pesquisar material de Fate não é fácil não, meu irmão. Eu esqueci de algum mestre? O que você mudaria nessa lista? Coloca aí nos comentários, porque vai ser muito bacana debater com vocês. Vale ressaltar que essa é a minha opinião e você tem todo o direito de discordar. Agora, fui! Ah, cara, já vi que eu vou chorar editando isso aqui. Ah, meu Deus, é só tristeza.